Olá, tudo bem? Tá começando mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pela SP Rio Mais, que fala sobre variedades da região. Hoje eu tô aqui com a Poliana Vitorino, jornalista. Tudo bem, Poliana? Olá, tudo bem, pessoal? Hoje o tema é saguis, e nada melhor do que falar sobre isso as pesquisadoras Milena Nogueira e Fernanda Maria. Tudo bem, gente? Tudo bem, bom dia. Vamos falar bastante sobre os saguis. A nossa região tem o sagui do Vale do Paraíba, né? Que é chamado de sagui da Serra Escuro. E para começar, eu queria saber de vocês, assim, como que surgiu esse interesse pela biologia, como que depois chegou nos saguis. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá, eu sou a Milena, tenho 24 anos e eu sou nativa de São Francisco Xavier, né, que é o distrito de São José dos Campos. Então lá a gente tem, assim, 5 espécies de primatas. Eu atuo lá em São Francisco como condutora de ecoturismo, já faz alguns anos. Então eu sempre tive muito contato com os primatas. Lá a gente tem um primata que foi o meu contato primordial, assim, que é o maior primata das Américas, o Muriqui do Sul. E eu tenho uma filha também, né, vai fazer 6 anos. E aí eu fui me apaixonando, assim, pela maternidade dos bichos, assim, eles são bichos enormes e são muito encantadores, lindos, assim. E aí eu criei na minha alma que eu gostaria de trabalhar com primatas. Aí a vida me deu o prazer e a oportunidade de conhecer o professor Fabiano de Mello, que é o nosso coordenador, e me abriu uma oportunidade para começar a trabalhar com primatologia na área do sagui, né? Que é um projeto novo que eles estavam criando aqui em parceria, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E aí ele me ofereceu essa oportunidade. Então, por isso que eu vim parar aqui. Aí eu me mudei para São José justamente para trabalhar com isso. Uhum. E você, Fernanda? Eu fui na biologia mesmo, estudando na disciplina comportamento animal. Eu vi que eles têm um complexo comportamento, né? Uhum. Muito semelhante a gente, mas de uma forma mais ampla, né? E comecei na graduação observando os bichos nos finais de semana, no tempo que tinha, numa reserva que havia na minha cidade. E conheci o primeiro primata que eu conheci foi o sauá, que é o Calicerbus personatus nigrifrons, né? Que tem na região de Minas, né, da minha Você cidade. é de Juiz de Fora, né? Sou de Juiz de Fora. Uhum. Fiz a graduação lá, né? E depois eu continuei, né? Eu fui para Caratinga estudar o Muriqui, né? Com a professora Karen Strayer. E lá eu fiz um estágio de 1 ano que a gente andava o tempo todo, anotava todo o comportamento, o que eles comiam, a demografia, quem entrava no grupo, quem saía, quem tinha filhote, quem morria, né? E fazia um estudo também com fezes, que é uma ferramenta muito interessante, né? Porque não é invasivo e a partir das fezes dos animais a gente pode saber muitas coisas. Até mesmo quanto tempo demorava um muriqui para nascer, né? Foi estimado por isso, né? Interessante. E hoje continua. Até a parte genética é feita hoje a partir das fezes, né? Então esse projeto é um projeto muito inovador, já tem 40 anos, esse ano completou 40 anos, onde se juntaram todos os pesquisadores que participaram disso, né? E aí, a partir dos estudos com o Muriqui, eu estudei o sauá mesmo, né? Como mestrado depois, e com algumas andanças em outras áreas, mas soube do Aurita aqui, né? A partir do professor Fabiano de Mello também, que é uma pessoa muito querida, né? Um colega, e ele me chamou para coordenar aqui em São José. Eu aceitei o desafio. Legal. Sim, e hoje qual que é o principal papel do projeto aqui na cidade de São José dos Campos? A principal atividade nossa é levantar onde eles estão, quantos são, onde eles estão, né? Porque é uma cidade muito urbanizada, de muito progresso, né? E essa cidade tem contato com áreas que tem muitos impactos, né? Então a gente tem impacto, além do impacto da urbanização em si, da poluição da água, do ar, né? Do despejo de lixo em lugar indevido às vezes, em alguns lugares, né? A gente tem também a questão dos animais se aproximarem muito da cidade, porque a cidade vai crescendo, né? Vai aumentando e vai tendo contato com a mata, né? Uhum. E com isso os animais chegam perto das casas
e acabam sendo alimentados indevidamente por desconhecimento, né? Isso não é interessante para eles nem para a gente, porque eles se desacostumam do que eles comeriam antes, né? Mas então a nossa tarefa principal é levantar os animais onde eles estão, porque é um dos 30 primatas mais ameaçados do planeta. Daí a sua importância, né? Existe um plano de ação nacional, que é o PAN, existem os criatórios, que depois a gente pode falar, tentando melhorar a situação dele, o status dele, que já é de ameaçado, de extinção, junto ao outro sagui, que é o da serra, né? Que é o Calitrix flabiceps, o nosso é o Calitrix aurita. E aí a nossa tarefa é essa, e levantar também os híbridos, porque eles se reproduzem, né? Então, a hibridização é um tema que a gente pega bastante no projeto, né? Na verdade, assim, o que a gente está fazendo é levantando os dados de como que a espécie se encontra aqui em São José dos Campos, né? Uhum. Porque o nome do projeto é um nome longo, que é Projeto de Ações de Conservação do Sagui da Serra Escuro. E então a gente levanta os dados de como está a situação em todos os bairros aqui da Zona Leste do município, né, como a Fernanda comentou, e os seus perigos, né, seus riscos. E um dos riscos é a hibridização. A hibridização, ela é o contato de saguis de outras espécies, né? É Calitrix aurita, a espécie que a gente tem aqui, e Calitrix é o gênero. Então, a gente tem 6 espécies desse gênero. E existe o tráfico, né? São espécies que ocorrem em outros lugares, como, por exemplo, o penicilato ocorre na área do Cerrado, e o jacus, ele ocorre na área da Caatinga. E como a distribuição geográfica é ampla, existem muitos indivíduos dessa espécie, é muito fácil serem traficados. Então, o pessoal pega, geralmente caminhoneiro ou qualquer pessoa. É fácil pegar esses bichos, né? E aí eles são trazidos para outros lugares. Vieram parar aqui em São José dos Campos, a gente tem dados, né? A gente tem registros. E quando eles se encontram com espécies, eles se reproduzem, eles conseguem se reproduzir e tornam... O que sai dali são produtos férteis, assim. O Calitrix também ele tem uma característica, como eu estava falando para vocês antes, ele tem a reprodução gemelar. Então, é sempre 2 indivíduos que nascem da reprodução. Uhum. Então, acaba sendo muito rápido, né? Dispersa muito rápido. E aí, o que acontece? O maior risco é diluir a genética pura, né? Do Calitrix aurita, que já é um bichinho que tem a distribuição mais pequena, ele naturalmente ele já está mais ameaçado, assim, né? A gente estava conversando antes que o sagui do Vale do Paraíba, ele tem esse nome justamente por ele ser endêmico da região, né? Apenas na região do Vale do Paraíba, né? São Paulo, né? Um pedacinho de Minas e um pedacinho do Rio, né? Uhum. E também sendo endêmico da Mata Atlântica, já tem esses riscos de Mata Atlântica sendo devastada, né? Então, a hibridização aí é mais um perigo que a gente pega forte também no projeto, tá no cronograma forte, a gente vem trabalhando e tá nos resultados. E para quem não sabe, não conhece, assim, como que vocês caracterizam o sagui da Serra Escuro? Aí a gente tem, a prefeitura criou esse panfletinho para ajudar, né? A gente acaba entregando isso para a população também. Porque ele tem a cara de caveirinha mesmo. Ele é conhecido também como sagui caveirinha, né? Além de sagui da Serra Escuro, sagui do Vale, como antigamente era chamado, e sagui caveirinha. Então, ele tem o rostinho branco, o tufinho é ocre, né? Tem uma coroa, assim, ocre também. E ele é todo preto. Uhum. Chega a ser, quando bate o sol, ele pode ter uma coloração meio castanha nas costas também. Uhum. Então, essa é a característica dele. É bem diferente. A gente costuma levar um guia de bolso que a gente mostra a diferença das características de cada Calitrix, né? Uhum. Então, a gente usa isso, né? É muito fácil identificar ele ele é diferente de todos os outros, assim. A gente estava vendo que
alguns dos saguis que entram muito em contato com eles são os de tufos pretos e brancos, né? Tem alguma Isso. diferença, assim, que é bem perceptível entre eles, até uma questão comportamental? Ai, pode falar. O Calitrix jacos, que é o do Nordeste, né? Os tufos são completamente brancos, né? Aqui a pontinha dos tufos são mais brancas, né? Aham. O jacos, desde aqui o tufo é branco e o tufo é para cima, né? Esse aqui ele é mais, Espetadinho. mais abaixadinho, Esse né? mais abaixadinho. E todos tendem a ter a cauda listradinha. O jacos ele é mais claro, né? O penicilato ele é um pouquinho mais escuro que o jacos e é o mais comum aqui na região, por ser a gente está quase no necótono de Mata Atlântica com cerrado em algumas regiões de São Paulo, né? Ainda que a maior parte seja Mata Atlântica. Mas o Calitrix penicillata tem uma estrelinha, uma bolinha branca, ele todo escurinho, né? Tufinho escuro também. O pessoal fala, o pessoal fala mica estrela, né? Uhum. E então é muito comum vê-lo nos fios, né? Ele é o que mais temos aqui em termos de hibridação com o nosso aurita, né? E na região de Minas, Caratinga, algumas regiões tem o Flaviceps, né? Então quando a Milena fala de 6 espécies, são 6 espécies calitriquídeos no Brasil, né? Entendi. Mas aqui na região nós temos o aurita, região que eu digo nativo o aurita, Uhum. mas os alóctones invasores, que é assim que a gente trata esses que não são daqui, é diferente falar invasores. Invasores por quê? Porque eles estão invadindo a área do aurita, né? Então nós temos como invasores o penicillata e o jacos, né? E na região do Flaviceps temos como invasores penicillatas também, né? E é isso. A questão comportamental, assim, deles também é diferente, por exemplo, o da Serra Escuro é mais dócil, o de tufo preto, o de tufo branco é mais agressivo. Tem alguma diferença assim ou eles são bem parecidos? Em geral, eles são parecidos, mas eles têm hábitos diferentes. Por exemplo, o aurita, ainda que ele se alimente de goma e os dentes dele sejam próprios para também fazer gomivoria, ele faz menos gomivoria do que os outros, né, do que os outros. E ele é mais de regiões mais altas, mais frias, né? Ainda que tenhamos ele em outras regiões também. E os jacos de regiões mais quentes. Mas o jacos é o mais resistente, mais combativo. Ele vai mais ele consegue se sair melhor quando fazem a disputa com o território, né? E ele é um pouco maior também, né? Mas a maioria deles, em geral, comem frutos, insetos, gomas de plantas, né? Que eles grudam o lábio superior na árvore e escarificam com a parte de baixo, né? Nesse movimento, né? Então, o leque de alimentação deles é grande, né? Então, frutos, gomas. E quando a gente analisa as gomas, né? Elas têm muitos sais minerais. Zinco, tem vários sais minerais que tornam a goma, principalmente um alimento na época de inverno, que os frutos estão mais raros, né? Eles tendem a andar mais no inverno, que não tem pets, né, digamos, frutos concentrados em árvores frutíferas concentradas em alguns lugares, né? Então eles precisam andar mais, porque essas frutas não estão sendo produzidas, procurando insetos, procurando árvores de goma que supre os frutos na época das chuvas, digamos assim, né? Então eles são esses comportamentos. Todos têm filhotes gêmeos, como a Mi falou, são gemelares, né? E em quais regiões da cidade a gente pode encontrar mais o sagui do vale? A gente tem encontrado mais na zona leste, né? Porque a teoria é de que no passado eles irradiaram da Serra do Jambeiro. Então está mais próximo da Zona Leste, né? Até agora a gente visitou muitos bairros da Zona Leste, né? Bairrinho, vamos lembrar, né? A gente visitou a Chácaras Araújo, Pousada do Vale, Jardim Pararangaba. A gente fez bastante um corpo hídrico ali que é o Rio Pararangaba e o Rio do Cajuru também. Então a gente pegou vários bairros seguindo, né, pelo rio.
Jardim Califórnia, Santa Inês, Campo São José, claro, né, que a gente estuda no Alambari. Isso é interessante a gente comentar, que as nossas áreas de trabalho hoje são principalmente o Parque Natural Municipal Augusto Rusque, que é no bairro Costinha, é o antigo Horto. Lá é a única área conservada, né, são 243 hectares, mais preservada da cidade, né? Então lá existia até 2017 6 grupos que um colega fez no levantamento inicial, porque uma linha de energia passava perto, lá na APA, bem coladinho ao Rusque, né? E aí foi solicitado um levantamento de que espécies poderiam ser afetadas e como, né? E se seriam afetadas por aquela extensão de linha de energia, né? Aquelas torres grandes. E aí sabemos que tinha o Baurita, o Wagner Lacerda, que é um colega, biólogo também, fez esse levantamento nessa época e encontrou 6 grupos lá no Rusque. Mas com isso, essa dinâmica com certeza mudou. Nascendo 2 filhotes por vez, morrendo alguém, né? Eles se dispersando, porque tem algumas áreas particulares que são limítrofes, né? De fazendas limítrofes. Então a nossa tarefa também era fazer o levantamento do Rusque, voltando para a Zona Leste. Voltando para a Zona Leste, todos esses bairros que a gente citou, e uma área que não era preservada, que é o Parque Natural Municipal Córrego do Alambari, que é um parque urbano. As pessoas podem caminhar, tem atividades físicas, atividades culturais, principalmente nosso parceiro Ecomuseu tem um trabalho muito bacana lá desde 2015, atua em plantio, atua com saberes da região, das pessoas, e são inclusive nossos parceiros, né? Nós somos contratados pela prefeitura através da Universidade Federal de Viçosa, somos pesquisadores, colaboradoras da Federal de Viçosa. Eu como bióloga, a Mi como começando. Eu sou graduanda na FATEC, né? Na Faculdade de Tecnologia de Jacareí, e o curso Meio Ambiente e Recursos Hídricos lá. Legal. Assim, vocês falaram que a maior concentração deles é na Zona Leste, mas eles transitam por toda a cidade, né? Como que funciona, assim, esse trânsito deles? Os fragmentos, quer dizer, antigamente era tudo um fragmento só, antes de haverem as cidades, né? De haver as cidades. Então, com a urbanização, os fragmentos foram sendo, o que era o inteiro, foram se tornando fragmentos pequenos, cada vez menores. E eles acabaram ficando isolados nesses fragmentos, né? E às vezes transitam, mas nem sempre. Por exemplo, no Parque Natural, no Parque do Alambari, nós temos registros com a conversa com moradores, né? A população nos ajuda muito. Nosso trabalho não seria o mesmo se não fosse a ajuda da população. São as pessoas que nos informam, contam a história do bairro, contam o que elas veem. Então a gente tem muita informação com a população, né? A gente tem muita história dos bichos através da população. Isso é muito bom mesmo. E com isso a gente tem um morador que nos conta, né? E quem nos apresentou, principalmente na região da Zona Leste, quem nos abriu as portas lá foi o Ecomuseu de Campo São José, né? Com esse trabalho antigo. Então nos apresentaram pessoas fundamentais. E uma dessas pessoas, o Geraldinho, ele nos conta que há 2 anos atrás ele viu um sagui atropelado na avenida. Nossa. Que é a avenida que corta o bairro não existia antes, né? Uma grande avenida que vai de Sete Vila, atravessa o bairro e corta o bairro inteiro. E ali tem um fragmento maior, que é o mais preservado, e esse fragmento vai raliando a mentalidade, como se diz, a memória genética deles é que esse fragmento continuava. A rodovia passa no meio, né? Sim. Então eles continuam atravessando. Eles seguem um instinto, né? Em detrimento do perigo que passam, né? Isso. Pelo instinto vão procurar outro. Eles usam fios, usam avenidas, usam pontezinhas, né? o que tiver, né? O recurso que ele tiver ali para atravessar. No Pasto. Conta a história do Jardim Califórnia. Existe um pasto enorme, assim, que eu e a Fernanda, a gente achou que não fosse possível. E um dos moradores disseram que vê eles atravessando. E depois que a gente teve registro de outras coisas, a gente acabou acreditando, assim, porque
Há um tempo atrás, a gente conseguiu registros deles se reproduzindo no linhão da a gente chama de linhão, né? Mas, na verdade, é onde passa o oleoduto, o gasoduto, da Revap. E a gente viu 2 grupos se encontrando, macho e uma fêmea, e eles se reproduzindo, a gente tem vídeo disso, eles se reproduzindo no arame. Esse vídeo é de uma amiga minha, Gabriela França, depois eu posso até... passar para vocês, foi interessante, se ela permitir. Mas é muito interessante, assim, eles usam também recursos, assim, humanos para poder passar, né? Passar de um lado para o outro. Sofrem riscos, né? Porque no Alambari as pessoas passeiam muito com cachorros. Existem vários impactos no Alambari, né? A água não é limpa do córrego, é bem suja. Dentro do parque tem muito, as pessoas deixam lixo, passeiam com cachorro, às vezes a gente encontra bichos mortos, né, gambá, que são bichos que as pessoas têm um pouco menos simpatia, né? Sim, infelizmente. Então, às vezes eles jogam lá, às vezes despejam móveis mesmo, e tem animais domésticos, além de cachorro e gato, que frequentam o parque. Tem cavalos perto, então isso às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Sim. Mas esses animais todos têm ectoparasitos, têm endoparasitos, que eles, inclusive, eles vão ao chão, né? Na época do verão, dezembro, de janeiro, era frequente vê-los no chão, descer das árvores e até o chão buscar cigarras. Então eles vão eles adquirem ectoparasitas ali. E consumindo a água poluída, adquirem um monte de vários tipos de doenças, né? Que são até próprias nossas, né? Sim. E além do que são alimentados em vários bairros da cidade. A gente tem uma questão que a gente tem pedido à população, dentro da nossa possibilidade de falar com todos, né? Que as pessoas não alimentem os animais, porque a gente tem herpes, tem algumas doenças que a gente tem, que elas passam para esses animais muito facilmente. A pessoa come uma banana, dá um animal, ou então dá um resto de comida, né? E para eles é mortal. Enquanto a gente tem a nossa saúde mantida, eles já não conseguem lidar com isso. E da mesma forma que eles têm doenças que a gente não seria interessante que a gente adquirisse, né? Então as pessoas às vezes não têm essa malícia, né? E acham... Outra questão é que você dá, por exemplo, banana. As pessoas têm muito hábito da banana, né? Ela sacia, porque ela preenche a barriguinha, mas uma banana enche a barriguinha deles, que é pequena. Mas deixa de nutrir, porque eles comem, como a gente comentou, né? Inseto, fruto, goma, isso tem todo um balanço energético. Compromete a dieta deles, né? Compromete a dieta, né? E é muito engraçado, porque as pessoas, elas têm medo deles passarem fome. Elas ficam preocupadas, né? Se tá faltando recursos ali para eles. O meu pai mesmo já falou, mas tadinhos, eles vão passar fome, porque é onde que eu vivo ali na Zona Leste... a gente também tem os saguis. Na verdade, a gente levantou lá e são híbridos, a grande maioria. Sim. Em conjunto com indivíduos auritas também, né? Então, aí, numa conversa com meu pai, ele falou, mas, poxa vida, eles não têm o que comer. E aí, essa questão da gente explicar para as pessoas que eles têm o que comer. Eles comem insetos, né? A gente já viu eles comendo caramujos, aranhas, cigarras, e tirando a parte da gomivoria, né? Ele tem a dentição apropriada para isso. Então, todas aquelas árvores, elas estão ali para recurso dele, independente se tem fruto ou se tá sem folha, independente de tudo, tem a goma, né? Então, é interessante as pessoas saberem, a gente tenta sempre falar, né, em campo, assim, né, quando a gente está em contato com as pessoas, que eles não passam fome, a gente não precisa se preocupar e se comprometer em sempre comprar banana, de gastar dinheiro para ficar lá cevando os bichos, né, não precisa. Outra coisa também que eu acho importante, que eu lembrei agora, é que esse tratamento de cevar, né, de dar comida para o bicho, ele aproxima muito. Então, você tira o hábito silvestre, né, o hábito... os próximos... os filhotes, a próxima geração, ela já vai ter aquilo enraizado, de que ela pode ser alimentada por uma pessoa e acaba
perdendo ali o seu papel, né, o seu nicho ecológico também, e acaba sendo muito fácil para captura. Então, assim, se uma pessoa alimenta e faz de bom coração, né, isso é interessante, mas quem tanto tem bom coração? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né? As pessoas que gostam de alimentar, a gente tem que saber de todas essas possibilidades. E teria alguma forma, tipo, digamos assim, da urbanização acontecer sem que a gente prejudicasse tanto esses animais? É uma pergunta difícil. A gente ter fragmentos maiores com plantas das espécies que eles se alimentam é uma possibilidade. A gente fazer passagens, por exemplo, algumas regiões aqui, a gente nossos parceiros hoje, né, vamos comentar quais são a prefeitura nos contrata pela Federal de Viçosa, né, e o Ecomuseu é nosso parceiro, e o Ecomuseu tem esse propósito também na questão com os saguis, especificamente, de futuramente fazer corredores ecológicos, que a gente também tem que pensar bem direitinho, né? As pessoas têm conversado sobre isso, porque às vezes o fragmento também leva animais que não tem num lugar para outro. Tem animais que não são interessantes, por exemplo, os tucanos, os gambás, o macaco-prego, o coati, são animais que predam filhote de passarinho. Então, nem sempre a gente tem aquela ideia de corredor, né? O corredor ecológico é o ideal, você juntar uma mata a outra. Isso tem que ser bem pensado, né? Para que você não leve espécies que não tem um lugar para outro e piore ainda mais a situação, né? Mas o que a gente pode fazer é, dentro do possível, dentro do que a gente tem na cidade, ver os corredores, estudar os fragmentos para ver que fragmentos podem ser aumentados e ligados, interligados, né? Para a dinâmica dos animais. Em algumas situações, fazer passagens de fauna, né? Existem informações do próprio pessoal do ICMBio, que também é o nosso parceiro, né? Da Letícia, que ela nos contou uma vez que num lugar, na pista, no Vaca Preta, existem atropelamentos, assim, sempre comentados. Em São Leopoldo também existe uma rua que existe isso. Então, existe a proposta, a partir do que a gente está fazendo, agora, começando ainda, né, a gente está fazendo um levantamento geral do que está acontecendo, para que a gente consiga, no futuro, junto com todos esses parceiros, junto com todas as pessoas que estão envolvidas, né, propor medidas de mitigação dos impactos para essa espécie. Sim. Travessia de fauna, interligar corredor, uma vez que os fragmentos sejam estudados para ver que espécies tem ali, para não ser interessante passar espécies ruins. A questão da não alimentação, a questão... vão haver situações, inclusive, que a gente vai precisar. Agora, em agosto, nós vamos começar a capturar os híbridos. A nossa parceria também, que é com a Univap, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, né? Que é coordenado pela professora Valderez. Eles são parceiros na medida que os animais que a gente precisa capturar, por exemplo, recentemente nós fizemos uma captura para esterilizar espécies que são alóctones invasoras. Nós temos fazendas limítrofes às áreas conservadas, como a Costinha, em que existem Calitrix penicillata. Foram soltos no passado 20 animais. E por desconhecimento, né? A pessoa viu esses animais, alguém estava vendendo, traficando em São Paulo, a pessoa... Essa pessoa deixou uma caixa com os que não serviam, né? Os estrupiados, os machucados, os menorzinhos. E aí essa pessoa se teve compaixão, alguém falou, olha, leva para você colocar na sua fazenda. E ele levou e soltou, mas por desconhecimento, essa área dele faz divisa com o Augusto Husky, né? E os animais tinham a grande chance de passar para o lado de cá, para o lado dos conservados auritas, dos conservados, digamos, os que estavam na área conservada,
em detrimento, assim, a despeito da franja de eucalipto que envolve essa fazenda, né? Para eles não é, como a Miriana falou, se eles atravessam um pasto, a gente viu lá que é um pasto de mais de 500 metros, um eucalipto não é nada, ainda mais que o subbosque às vezes está sujo, né? E eles passam de fato, e a gente está encontrando na beiradinha, em volta de todo o Rusque, penicillata, e agora um jacos também. E semana passada a gente voltou, essa sexta-feira a gente voltou para a mata. 6 indivíduos que nós cevamos durante um tempo foram para a Univab ser esterilizados e melhoraram, e agora voltamos com eles essa semana passada. Interessante. Né? Porque é uma das nossas tarefas agora começar a capturar os híbridos. Então esse vai ser o próximo passo, né? E o próximo passo ainda, capturar em lugares que os auritas estiverem vivendo em condições muito hostis, vão ser necessárias ações de manejo para a captura deles. Sim. Para os criatórios da região e do Brasil. Como acontece esse processo todo da captura, né? Como funciona assim na prática a atividade de vocês, os equipamentos que são utilizados, como funciona? Eu vou falar um pouquinho, depois para a menina falar também. A gente primeiro faz o levantamento, né? O que tem, onde eles estão, quantos são, pelo menos aproximadamente, né? E aí depois, numa segunda ação, a gente vai começar a cevar. Depois a gente vai começar a colocar armadilhas abertas, com ceva dentro, mas não armadas. E num outro momento a gente já vai armar as armadilhas e aguardar, né, de longe, geralmente, a entrada deles, né? Mas essa é a fase da captura em si. Aí levamos para o CRAS, lá eles são esterilizados, depois retornam à natureza. Anterior a isso, a gente faz o levantamento, quando a gente chega numa área, a gente faz o levantamento com algumas ferramentas, né? Então a Milena vai falar de algumas ferramentas. Vocês até trouxeram uns equipamentos aí pra gente, né? Um monte de coisa. Bom, na verdade, essas ferramentas a gente usa em grande maioria do campo, não somente nas capturas. O que difere as capturas é mais ou menos são as armadilhas, né? São as plataformas e a ceva, né? É o método que a gente usa ali para conseguir capturar os bichos. Mas no levantamento todo, em geral, assim, a gente usa um método que chama playback, que é uma caixinha de som, e um tweeter que a gente adapta, assim, porque ele é mais agudo. Então, atinge a frequência, né? A gente coloca a vocalização deles próprios. E isso, como eles são animais muito territorialistas, eles se aproximam rapidamente. Então, isso tem trazido pra gente muito sucesso, né? A gente é muito sortudo, a gente vê muito bicho. Eles respondem rapidamente, e a gente tem uma tabela de avistamento, né? Que a gente vai alimentando os dados e tudo com todos os avistamentos que a gente vê. E tudo graças a a gente fala, nossa, a gente não sabe como 2 pessoas no campo a gente conseguiu ver muito bicho nesse tempo todo. E esse daqui é um dos instrumentos que a gente usa. Solta o sonzinho deles, depois vocês... Pode até reproduzir aí. Então, pra gente ver como que é. Ele é bem alto e agudo. Então, aí fala uma mocinha. E aí, com esse sonzinho, os animaizinhos vêm até vocês, né? Isso. Legal. É um método, né? A gente deixa 3 minutos o som ligado e depois desliga pra gente ouvir. E a gente, ao mesmo tempo, anda e observa com o binóculo, né? Nós trouxemos binóculo, algumas coisas que a gente usa, né? Aí, peraí. Essa é uma das vocalizações dele, né? Eles têm vários... Um repertório, eles têm um repertório ali de vocalizações, mas isso daqui costuma ser bem eficaz. E aí, em conjunto, como a Fê falou, a gente usa o binóculo, que é meio assim, binóculo, né? A gente consegue individualizar, a gente consegue perceber as características dos bichos. Então, o que a gente consegue também de identificar, a gente identifica macho, fêmea,
a idade exata a gente não consegue, mas a gente sabe diferenciar o que que é um bebê, o que que é um subadulto, o que que é uma velha, um velho. E os adultos, geralmente é uma fêmea, né, Fê, que dá ali a luz aos bebezinhos. Então a gente tenta o tempo todo no campo, e o binóculo é uma ferramenta que auxilia bastante para a gente ver essas características. Então, tipo assim, um grupo lá no Alambari, por exemplo, a gente monitora um grupo de 5 indivíduos sempre. Tem que ter o bebê, tem que ter as 2 fêmeas, tem que ter os machos, a gente tá sempre ali analisando. Se a gente vê um que tá fora desse padrão, a gente já, né, liga o alerta. Por exemplo, eu fui lá esses dias e vi uma fêmea onde era para ter 5 e ela estava machucada. Então, o que aconteceu, né? A gente ligou o alerta. A gente também usa o apoio de máquina fotográfica, a gente não trouxe, mas uma máquina para a gente poder registrar os bichos, né? E GPS, não, esse aqui é o rádio. O GPS, a gente pega coordenadas do que precisa, a gente faz o trajeto também, quando precisa, né? Principalmente lá no Husky, que a gente tem que fazer censo, né? Então a gente tem que marcar as trilhas. Interessante. Então Todos a gente... os dados são já referenciados. Para conversar com outros pesquisadores, né? É uma linguagem única, né? Então, e de certa forma já é uma marcação para vocês mesmos, Sim. né? Assim, você já vai certo. Uma baita ajuda, assim, no campo mesmo, né? Quando a gente tá... Acontece da gente se perder lá no Husky, já aconteceu algumas vezes. Mas assim, nada demais, é porque a gente abriu algumas trilhas novas lá também para poder fazer esse censo. Picadas mais porque lá existem algumas trilhas que já são usadas para educação ambiental, né? A trilha do Sagui. Mas quando o Wagner fez o levantamento, só uma parte do parque foi estudada, porque a zona norte do parque é muito difícil, ela é muito íngreme, muito bambu, muito intrincada a mata, né? Que é uma mata secundária. Há 100 anos atrás ali era uma fazenda, né? Então é uma mata secundária, em um estado ainda bem de engenhação, poucas árvores mais frondosas, então é difícil andar, né? Então agora a gente fez 5, em março, né, Bia? Nós fizemos 5 picadas, né? Que é uma aberturazinha para você conseguir passar, né? A gente marca com fita, né? Esse tipo de fita, que é muito por útil, isso, né? tá tudo rosa, assim. Ah, sim. Eu fiquei me perguntando, será que é algo de É identificação da das Barbie. duas? É pra fazer jus ao filme da Barbie, não. Gente, A Fernanda que teve a ideia, porque isso pra aqui não perder, porque tudo Legal. perde a gente muito. carrega muito equipamento, né? E o rosa destaca bastante na Destaca, mata, né? Então nossas fitas são, A gente coloca são assim, essa cor, né? Pra chamar a atenção. A gente usa o rádio para poder... essa parte é da geralmente, segurança, né? A gente deixa o rádio com o guarda-parque e no mato a gente leva o tempo todo, né? Ou então, dependendo do lugar, agora a gente vai começar a usar ele na cidade mesmo, né? Para poder comentar alguma coisa com a outra na captura. Como é que tá? Na cidade a captura vai ser bem mais complicada, porque quando a gente fala uma plataforma, Poliana e Rodrigo, a gente construiu mesmo como se fosse uma jangada, né? Um quadrado de madeira, né? Que a gente coloca nas árvores, às vezes utiliza uma madeira para fazer um pezinho, como se fosse uma mesinha, e ali a gente começa primeiro a colocar banana durante um tempo. Depois a gente entra na fase de colocar armadilha, como eu comentei, várias armadilhas, uma do lado da outra, a gente tem foto, depois posso passar para vocês, que aí quando entram todos. Então já é uma captura mais facilitada, né? Quando você coloca armadilhas justapostas, facilita um pouco a captura, né? Interessante. Mas o que? Além disso, a gente usa perneiro o tempo todo para poder evitar acidentes com cobra. As vacinas sempre tem que estar em dia, né? Porque verdade. A gente anda em lugares que tem... E a gente tem os perrengues de campo, né, Mi? Carrapato. Os perrengues chiques. E vocês citaram, né, sobre a captura que vai ser feita na cidade também. A gente chegou a conversar um pouco antes, que esses animais, eles, né, estão presentes no nosso cotidiano, em locais igual vocês citaram, a Revap, estradas e tudo mais. No Aquários, né? No Aquários, né? Na pista do Aquários que vocês citaram. E... caso a gente veja, né, ou esteja em contato com os saguis, o que a gente precisa fazer? Que ótima pergunta, Poliana. Porque a nossa coordenadora da prefeitura, junto com uma equipe, ela fez um folder, né? Que é o folder que a gente
distribui para as pessoas quando a gente conversa. E a gente conversa muito, né, Mica? A Fernanda é mais comunicativa e expansiva, isso é muito legal. Ajuda a gente a chegar nos lugares, abrir as portas, assim, que se não fosse, como a gente comentou, se não fosse a ajuda da comunidade, não teria tudo isso de dados. E se não fosse a ajuda da Fernanda ser comunicativa, a gente não teria acesso à comunidade. É um trabalho em conjunto, né? É que eu sou mais tímida, mais quieta. A gente faz uma parceria, né? É. Cada hora uma entra com alguma coisa que tem mais facilidade. Muito talentosa. Mas a gente, então, a ideia era fazer o quê? Divulgar essas informações mais básicas, né? Como é conhecido, tipo de tufo, de que alimenta, que são gêmeos os filhotes, como que a gente pode contribuir? Essa é sempre a ideia. Né? Aquela questão que nós comentamos de não alimentar. Mas existe um site da prefeitura que é dentro da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, dentro daquela parte do site da prefeitura, existe um telefone, né, de WhatsApp, que as pessoas podem ligar e dar, olha, eu vi um sagui aqui, não tenho certeza qual que é. Legal. Mas, por exemplo, esse do Aquários, infelizmente não é a Aurita, é o sagui, é o mico-estrela, é o Pennicillata, né? Mas logo ali no satélite a gente já achou a Aurita puro. Então a pessoa entra em contato e já informa. Aqui está até escrito, o que fazer quando avistar um sagui. Registre, se puder, a gente sempre pede para registrar, fazer um vídeo, fazer uma foto, pode ser com o celular, porque ali a gente já sabe. Talvez, dependendo da qualidade, a gente já sabe qual é a espécie. E aí, isso ajuda muito a gente a identificar. E enviar as informações. Aqui tem o WhatsApp, se você quiser eu falo, mas se quiser também, pode falar. Então, o WhatsApp é 12 996 18 3505. E tem também o acesso ao site, que é www.sjc.sp.gov.br/primatas. Beleza. Então, essas orientações do cartaz é o que a gente passa para as pessoas também. Gente, queria muito agradecer. Foi um papo incrível. Eu acho que é um tema que dá para explorar bastante. Sim. E que as pessoas precisam conhecer, não só para conservar os animais, mas também para ter esse conhecimento. É muito importante a gente conhecer os animais da nossa região, né? Então foi muito bom. Infelizmente, nosso tempo é curto, então a gente tem que encerrar. Mas muito obrigado, se vocês quiserem deixar algum recado. Pelo apoio, viu? A gente agradece muito e sempre que puderem, que desejarem estarem com a gente sempre está no campo. E então, saberem mais um pouco, entrem no site da prefeitura, né? A gente agradece a prefeitura de vocês, porque é uma atitude muito inovadora, uma prefeitura bancar uma pesquisa dessa. Então, especialmente a Paula Cabral, que é a nossa coordenadora, André, Luciano, todas as pessoas de lá, a secretaria, né? O secretário Manara. E a gente agradece à Universidade Federal de Viçosa, o campus São José, o Ecomuseu, e os PANs também. Existe um Plano Nacional de Ação, né? Os zoológicos, o CRAS, que tem um dos criadores, o CCCS de São de Viçosa é um dos criadores pela Universidade Federal de Viçosa, que está começando, né? Então a gente tem parcerias com zoológicos, são seis criadores no Brasil desse animal, né? Então agradecemos também ao pessoal do PCSS que tem todo um planejamento de como fazer, o que pode fazer com saguis, como fazer, existem regras para isso, né, internacionais inclusive. Então agradece a todas essas pessoas, a Revap, que agora a partir de agosto nós vamos começar a andar nas áreas da Revap, que os saguis passam para lá, e é isso. Muito obrigada. ICMBio, né? Obrigada. Né, que também nos apoia, através de todos os pesquisadores, da Letícia. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Agradeço também a Poliana pela companhia nesse podcast. Obrigada. Foi um prazer. Esse podcast vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Spotify e também no nosso portal SP Rio Mais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.